Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O agronegócio brasileiro é um exemplo para o mundo e um setor que sempre nos enche de orgulho. Contribui muito para a economia brasileira, ajuda a equilibrar nossas inúmeras deficiências de produtividade, eficiência e gestão. O Brasil possui uma demanda interna alta para a maioria das culturas e dos vários tipos de carnes produzidas por aqui. No entanto, são nossos parceiros comerciais espalhados pelo mundo que geram ainda mais esperança de possibilidade de crescimento e estimulam a busca continuada por aumento de produtividade. Temos parceiros importantes: União Europeia, países árabes, Argentina, os principais, China e Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, 49% das exportações brasileiras vão para os 5 maiores parceiros comerciais do Brasil. São boas perspectivas para o agronegócio brasileiro em 2019, tanto no cenário internacional como no ambiente doméstico. Nosso colaborador, Vlamir Brandalize, faz um balanço do agronegócio neste início de ano, no Brasil e no mundo. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E esse é o primeiro minuto do ano. Desejamos a todos aí que tenhamos aí um excelente 2019. Para o agro certamente vai ser, porque é o carro-chefe da economia brasileira. O governo Bolsonaro está chegando e tem tudo para colaborar aí para nós continuarmos em crescimento. O que a gente pode esperar aí no decorrer do ano aí, se andar bem aí o governo, como todo mundo espera, vai ter uma leve pressão de baixa no dólar, né? Que o dólar deve trabalhar em 3,40, 3,60 aí o dólar técnico, então dentro desses patamares, talvez um pouco acima, que nem está agora aí nesse início de governo, que sempre tem uma atrapalhada ou outra, né, um discurso diferente do ministro, de um outro, que acaba dando uma incerteza aí com relação à economia, mas caminhamos aí para fluir bem aí num ano bom para o agro novamente. Estamos aí vendo que alguns produtores do Brasil vão ter problemas com produtividade, o mesmo correndo com o Paraguai, ambos já em colheita aí, Paraná com perdas, Mato Grosso do Sul com perdas, Paraguai com perdas, e nesse frigir aí da soja, o que a gente já está notando é o mercado de Chicago aí um pouco mais firme, já desde as últimas semanas, da última semana de dezembro, a primeira semana de janeiro, e agora olhando para frente aí com otimismo aí, porque está voltando a ter uma negociação agora nessa semana entre Estados Unidos e China, com uma missão americana na China, tentando destravar as negociações aí, começando a criar um caminho novo para voltar a negociar a soja americana, que se tiver sucesso nessa nova etapa, vamos ter aí patamares melhores para Chicago. Aí a gente acredita que talvez o mercado possa trabalhar em novo patamar aí, subir até uns 2 degraus aí nos níveis de cotações, e a gente vê fluir aí entre 9,5 e 10 dólares, que deve ser o novo patamar aí, se houver uma liberação aí dos chineses para novas compras de soja nos Estados Unidos. O ano começou aí com a maior parte dos dados do USDA lá travados, porque a maior parte dos funcionários do USDA estão em casa, não estão recebendo, em função do impasse entre o Trump e o Congresso, que não aprovou ainda o orçamento, e automaticamente mais de 800 mil funcionários americanos públicos estão em casa sem receber salários até que se aprove o orçamento aí do governo americano. O Trump joga duro aí, quer que libere recurso aí para fazer o muro aí na fronteira com o México. A semana começou com um pouco mais de tolerância, talvez ele aceite até fazer uma cerca de aço, mas a disputa lá está grande e automaticamente está demorando para liberar aí o orçamento de 2019, e automaticamente vai atrasando aí a divulgação de dados aí, principalmente como exportações semanais americanas, relatório de oferta e demanda do USDA. Isso tudo acaba atrapalhando um pouco as projeções e aí as tendências do agro, principalmente para a Bolsa de Chicago, que usa bastante esses dados do USDA de exportação diária, oferta e demanda. Tudo isso acaba atrapalhando as negociações.
Os dados do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apontam que a safra mundial de soja em grãos deve ser a maior da história, 367 milhões de toneladas. O Brasil se aproxima da liderança. Do total de produção, o Brasil planta 120 milhões de toneladas, atrás apenas dos Estados Unidos com 124 milhões, só 4 milhões de diferença. O grão deve continuar sendo o de maior rentabilidade e liquidez do mercado. Para 2019, espera-se que os agricultores brasileiros aumentem a área de soja nos principais estados produtores. O Brasil ainda é o maior exportador de soja do mundo, com 75 milhões de toneladas em grãos exportados. Um aumento de 0,47% em relação às exportações da safra 17/18, estimada em 74,65 milhões de toneladas, segundo o USDA. Nesta safra futura, calcula-se que o Brasil esmague 42,70 milhões de toneladas de soja em grãos, o que significa redução de 0,70% em relação à última safra. Brandalize continua seu balanço falando também da América do Sul. Aqui na América do Sul, o que a gente vê é que a safra realmente foi comprometida, a colheita está andando em ritmo acelerado no oeste e norte do Paraná. As lavouras tiveram antecipação em função da seca e as perdas são bastante fortes aí, principalmente no oeste e noroeste do Paraná, onde a produtividade caiu muito aí nessa temporada. O que a gente está vendo é o Paraná perdendo mais de 4 milhões de toneladas da safra, o Mato Grosso do Sul cerca de 2 milhões de toneladas, o Paraguai perdendo 2 milhões a 2 milhões e meio, alguns falam em 3 milhões de toneladas do seu potencial produtivo, e aí a nível de América do Sul pelo menos uns 10 milhões de toneladas já foram perdidas, e os produtores reclamando, porque nesse ano aí nós estamos com clima irregular também na região da Bahia, Tocantins, Piauí, Maranhão, todo o Mato Piba, onde os produtores apontam que o clima não é igual ao ano passado. O ano passado foi um clima excelente, de altas produtividades, recorde histórico de produtividade como teve na Bahia e estados vizinhos, e agora nesse ano o clima não está tão perfeito e tem chuvas em pancadas e regiões sofrendo um pouquinho e limitando um pouquinho o potencial produtivo. Desta forma, a safra brasileira, que tinha potencial inicial perto de 130 milhões de toneladas, agora já está na faixa de 120. Algumas estimativas aí, como do Rabobank, que já está falando em 119, alguns mais pessimistas falando menos, mas a gente sempre precisa levar em consideração que tem safra, que nem no Mato Grosso, o maior estado produtor, com condições normais, e aí o Mato Grosso pode colher mais de 33, 34, 35 milhões de toneladas e amenizar um pouco as perdas nos demais estados. Mas o que é certo é que dificilmente vamos colher mais que 120, 122 milhões de toneladas nesta temporada. A tendência é deste número para menos. E aí o mercado de Chicago já começa a trabalhar com novos patamares. Aí o mercado da soja está numa semana entre 9,30 e 9,70 e com potencial de ir acima se houver avanço nas negociações entre China e Estados Unidos, que devem fluir nessa semana. O mercado ainda tem poucos negócios, os portos brasileiros estão na faixa dos R$ 79,00 aí para o embarque de janeiro e não está tendo vendedores. Os poucos negócios que estão aparecendo são um negócio para a indústria do consumo interno, justamente porque nós exportamos forte aí. Nós começamos o ano com a exportação em ritmo acelerado. O Brasil, nesses primeiros 3 dias úteis aí da soja, conseguiu embarcar já 363,9 mil toneladas, mais de 120 mil toneladas diárias embarcadas nos primeiros dias de janeiro, e com isso o pé do acelerador aí da soja continua acelerado. Nós vamos aí passar o ano comercial com estoques negativos aí, porque nós já vamos consumir aí nessa semana em diante soja da safra nova, quando deveria estar sendo consumida soja da safra velha, ou seja, o ano tende a ser mais ajustado do que a gente esperava. O mercado de milho também segue na exportação, 648,3 mil toneladas embarcadas nos primeiros 3 dias úteis, o ritmo está acelerado, está mais forte que o mês passado, está embarcando contratos aí, que muitos contratos foram feitos em dezembro, está embarcando. Contratos novos de milho estão praticamente parados na exportação, em função dos 36 a 37 reais que dá no líquido nos portos, e os vendedores aí não querendo fechar novas posições. Como vemos aí o trem passando novamente aqui ao lado do escritório, nos mostra que segue embarcando soja e milho na exportação, e vamos para o recorde histórico de embarque aí, principalmente de soja, novamente nesse mês de janeiro. Há um indicativo aí que nós vamos superar aí a marca
marca das 2 milhões e meio de toneladas para janeiro, que é recorde histórico, né? O recorde anterior era pouco mais de 1,5 milhão de toneladas, que foi no ano passado. Mercado de milho interno aí com poucos negócios ainda nesse começo de ano, e as lavouras aí foram fortemente afetadas aí no Paraná, Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul pelo clima seco, né? E isso afetou a produtividade, e os números aí do momento já se fala aí na faixa de 20 milhões, 22 milhões de toneladas nessa primeira safra, talvez até menos. O potencial esperado era na faixa de 26 a 27 milhões de toneladas, ou seja, umas 5 a 7 milhões de toneladas já foram ceifados aí pelo clima, e com isso os produtores que estão começando a colheita aí, colhendo algumas lavouras, estão segurando a oferta, esperando um mercado melhor aí no ano. E a tendência é que na média do ano do milho seja mais favorável aí para o produtor do que foi o ano passado, e muito melhor do que foi o ano de 2017. O tabelamento dos fretes deve afetar diretamente preços internos. Se os fretes estiverem muito altos, como no mês de julho passado, quando os preços tabelados estavam 30% maiores que no mesmo período do ano anterior, 2017, os agricultores poderão diminuir sua comercialização, afetando mais ainda o consumo interno. O mercado do arroz também em ritmo lento, mas voltando aos poucos das negociações. Os produtores querem cotações maiores para o arroz velho aí, e apontando que a safra desse ano está um pouco menor em área e também vai ter produtividade menor, porque está tendo muitas tempestades, muitos dias nublados, principalmente no Rio Grande do Sul, Argentina, que afeta o potencial produtivo das lavouras, né? Muita falta de luminosidade deve limitar um pouco o potencial produtivo, e os produtores apostando que 2019 vai ser um ano melhor. E a gente acredita que para o arroz é um ano novo, melhor, um ano de governo novo, de boas expectativas para a econômica, volta do investimento em infraestrutura, criação de empregos, tudo isso levando a ter uma demanda melhor aí dos alimentos básicos, como o arroz e o feijão, que deve ter um potencial de demanda mais forte aí em 2019. No mercado feijão, também calmaria, típico do período de começo de ano, feijão com pouca demanda, mas também tem pouca oferta, né? Então, um segurando o outro, com expectativa aí que na segunda quinzena do mês aí tenhamos até uma pressãozinha de alta no feijão, justamente porque não tem uma oferta grande. Muitas lavouras do centro-sul, centro do Paraná foram afetadas pela seca, perdas grandes nessas lavouras do feijão, em função da estiagem. Isso vai limitar a oferta de feijão aí nessas próximas 6, 8 semanas. E lembrando que a demanda deve voltar ainda nesse mês, porque o carnaval, agora em 2019, vai se dar no começo de março. Então nós temos já janeiro e fevereiro, e é provável que o Brasil comece a andar antes do carnaval, né? Então, o típico, o Brasil começa a andar só depois do carnaval. Esse ano, talvez com o governo novo, a economia já fluindo, já vamos ter aí um quadro de economia andando já nessa virada de janeiro e fevereiro, já fluindo normal. E com isso, a demanda de arroz e feijão fluindo e trazendo um giro melhor aí dos negócios. No mercado de trigo segue com calmaria também, poucos negócios, boa expectativa também para 2019, né? Esse é o quadro do mercado geral. O setor da carne também voltando a fluir aí na exportação. Os primeiros números do ano já saíram aí pela SECEX. Primeiros 3 dias de exportação de frangos resultaram em 60,9 mil toneladas, média de 20,3 mil toneladas diárias de embarques. O suíno foram 8.100 toneladas em 3 dias úteis, e a carne bovina em 19,2 mil toneladas embarcadas nos primeiros 3 dias úteis, o sinal de que vamos ter um ano aí forte no mercado internacional da carne, com a volta aí da Rússia também com as compras, e com a economia fluindo internamente bem, também teremos demanda boa. Então, um ano promissor para o agro, também no lado da carne. É isso aí, amigo produtor, que foi o Brandalize, seu amigo do Minuto do Produtor, no primeiro comentário do ano 2019, desejando a todos que tenhamos aí um excelente ano, bons negócios, boa lucratividade, e vamos continuar em crescimento. Um grande abraço, até o próximo. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.